Olá, tudo bem? Nós somos alunos de Imunologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, e hoje nós estamos aqui para apresentar um trabalho, relacionado ao conteúdo de transplante e rejeição, composto, por eu e a Francimel, eu, o Isaac e a Francimel. E então, nós vamos falar agora, um pouquinho sobre transplante, né? Então, assim, qual é a finalidade, do transplante? No que ele é utilizado? Ele é utilizado para substituir órgãos, que são doentes, que não funcionam, por órgãos saudáveis. Ou seja, às vezes você está lá com o rim comprometido ou com o pulmão, tem um câncer no pulmão, né? E precisa retirar aquele pulmão. Você tem aí um doador, que usando a compatibilidade, você pode estar realizando esse transplante. E aí, gente, isso facilita muito, porque auxilia na cura de muitas doenças, e através da implantação. E aí, como o câncer. Então, isso vai ajudar. Agora é o seguinte, cada doador, e um receptor é o seguinte, quem vai doar chama-se doador. Quem vai receber o órgão que é doado chama-se receptor ou hospedeiro, tá? E aí eles precisam fazer uma série de exames, para ver a questão da compatibilidade imunogenética, ou seja, entre esses doadores, que vão entre essas pessoas que vão realizar o transplante. Tá, então é o seguinte, é um fator muito importante aí, é o complexo de histocompatibilidade, que é relacionado ao MHC, Ave Maria, MHC, que foi falado, entendeu, lá na aula da professora Renata. Então, assim, ele é denominado no nome, do sistema, e HLA. Então, é um nome em inglês que eu não consegui decorar ele, tá, gente? Mas enfim, eu só sei que é o seguinte, ele está envolvido no mecanismo de reconhecimento celular. E aí ele visa proteger o organismo e algumas regulações lá, entendeu? Relacionadas à resposta imune, tá? Ou imunológica. Então, é fitotipagem, de HLA para ver se os órgãos são compatíveis ou não. E é o seguinte, o HLA, meu Deus, ele é muito importante, tá, gente? Ele é herdado tanto a parte da mãe quanto a parte do pai. E é o seguinte, ele é composto por vários genes agrupados, tá? É na mesma região do cromossomo 6, tá? Então é importante você saber disso daí, porque isso vai auxiliar muito na hora da compatibilidade entre o doador e o receptor. E é o seguinte, essa doação aí, gente, ela, ela tem, assim, histórias, e uma história que eu achei na internet foi que engraçado, porque é o seguinte, eles falavam, um documentário falava que o primeiro transplante histórico, aconteceu em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 21 e 22, que foi aonde Adão fazia o transplante, da costela para Eva. Enfim, isso eu não sei se é verídico, mas é algo histórico, gente, que eu aprendi também. Aqui nós vamos falar, gente, sobre alguns tipos, de transplantes, mas aí a gente vai falar aqui, o doador, o receptor. O doador eu já falei, que é aquele que é submetido a alguns processos para doar, e o receptor ou o hospedeiro é aquele que vai receber o transplante, o transplante, o órgão ou sangue, alguma coisa assim. Então é o seguinte, se o enxerto, ele é colocado em uma localização anatômica normal, esse procedimento é chamado de transplante ortotópico. Aí a gente tem um outro, que ele é chamado de heterotópico. O que acontece? É quando ele é colocado em local diferente. Aí nós temos, o transplante, que é de indivíduo para o mesmo indivíduo, ou seja, é da pessoa para a mesma pessoa. Então, é um transplante autólogo. E aí a gente tem
quando esse transplante é realizado, né, entre indivíduos geneticamente idênticos, né, é denominado de singênicos, ou seja, um exemplo são pessoas que são gêmeas, tá? E aí a gente tem um enxerto entre dois indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie, né? E então esse é chamado de enxerto halogênico, tá? E aí é o seguinte, tem um enxerto que é feito, né, entre a mesma espécie, só que são diferentes. Então é chamado de transplantes xenogênicos. E aí a gente também tem um outro, né, que é onde as moléculas são reconhecidas por halogenotígenos, né, que são os xenoantigênicos valmics. E aí nós temos esse transplante aí, né, que é chamado de xenorreativos, né, que são relacionados ao HLA e também a alguns haloantígenos, ok? Aqui se encontra, gente, né, alguns tecidos, né, que a gente pode fazer os transplantes. Tipo, nossa, como que faz isso? Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui para vocês, né, o que pode ser doado, né? Pode ser doado células troncos, que elas são usadas, né, no transplante de linfócitos, transplante de células, o transplante de CTH. E aí a gente tem, né, as partes de segmentos de órgãos que, por exemplo, o lobo pulmonar, o lobo hepático, e a gente pode fazer o enxerto de pele também, entendeu? Eu já vi humanos trocando, né, pele com peixe, e inclusive é uma parte, né, de um tratamento aí que é muito novo. E aí a gente tem os órgãos inteiros, né, que no caso é o coração, rim, pulmão, tá? E também temos os tecidos, né, como o enxerto composto, que seria no caso as córneas. E aí, eu vou falar já também aqui, gente, assim, em relação ao doador, quais são os procedimentos que acontece quando ele vai doar, né? Ele passa por uma avaliação clínica, né? E é importante, ele não pode ter doenças crônicas, porque senão ele não pode doar, entendeu? Aí eles vão avaliar a tipagem, né, ABO dele, porque é o seguinte, para não dar incompatibilidade sanguínea. Lembra que eu falei para vocês lá do HLA e o MHC, ou MCH, é a minha MHC. Então, tem que ser isso, e também eles vão ver, né, a tipagem LH, que tem a ver lá com o complexo de histocompatibilidade, e também tem um outro que eu vou falar depois para vocês, mas aqui é isso. Eu mostro pra vocês, né, aqui, gente, que é o seguinte, não é tão fácil assim, é um pouco complexo fazer um tipo de transplante, porque é o seguinte, ó, dentro daqueles exames, né, que eu falei pra vocês lá, que tem que fazer a tipagem ABO e HLA em relação à histocompatibilidade, e outras coisas aí, ó, o seguinte, eu queria falar para vocês, né, o que é o HLA? É o antígenos leucocitários humanos, tá, gente? Então, é o seguinte, primeiramente, né, eles vão ser submetidos, né, isso vai ter que testar os receptores, né, dele, porque é o seguinte, meu organismo tem um receptor diferente da professora Renata, da Francimel. Então, a gente tem que ver os receptores se eles são compatíveis. Isso daí, né, vai ser através da sua compatibilidade, entre outras coisas. E aí, vai ter a avaliação clínica, né? E aí, como eu disse para vocês, não pode ter doença crônica. E aí tá aí, ó, o cromossomo 6, né, que eu falei pra vocês lá, que eles têm uma tipagem muito grande e estão localizados no cromossomo 6. Então, gente, aqui, né, como eu falei pra vocês, é o seguinte, gente, quando alguém vai doar os órgãos, né,
eles passam pelo teste de compatibilidade, o ABO e o HLA, que eu já falei para vocês. E isso, para que eles são submetidos a esses testes, né, a esses exames? É por causa que é o seguinte, é igual eu falei na imagem anterior, né? A genética, né? A parte imunológica, a nossa parte geneticamente falando, é diferente, né? A parte imunológica é diferente, a tipagem sanguínea é diferente, então a gente tem que fazer esses exames para que dê tudo certo, porque senão depois vai haver várias complicações, tá? Então, ó, o que que acontece? É importante esses testes, por quê? Porque é isso que vai fazer o enxerto permanecer ali, porque é o seguinte, em qualquer local, né, tudo que é ruim, a gente bota pra fora. Uma comida, quando ela estraga e a gente come e passa mal, a gente tem ânsias de vômito, ela dá um jeito, entendeu? Quando a gente tá gripado ou alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa algum vírus no corpo, ele reage com febre. Então, assim, o corpo, ele reage dessa maneira. Então, com o enxerto também, se ele for rejeitado, não seria diferente. Então, tem que ver se são compatíveis ou não são compatíveis, tá? Então, tem o método de Cross-Match, né, que chama-se também a prova cruzada, que ela é empregada para avaliar se o receptor é sensibilizado, né, contra o AG ou a histocompatibilidade do doador. O que significa isso? Eu vou falar o seguinte, isso é um método, né, a prova cruzada, a qual eles utilizam, né, com a tipagem sanguínea lá do doador, e aí eles vão verem, né, se essa histocompatibilidade é positiva. Se não for positiva entre os receptores de um e de outro, não vai adiantar essa doação, porque mais pra frente, né, eles vão serem rejeitados, né, esse enxerto de alguma maneira. E eu vou deixar, né, para minha amiga Francimelli falar agora sobre a rejeição, né, que eu já falei um pouquinho até da parte dela. E aí aqui, gente, eu trago, né, a parte para vocês aí, ó, dos dados de doações, né, de alguns estados aí, ó, e também o tempo de espera, né, que eles precisam, né, para ficar lá fazendo o procedimento de transplante. Oi, gente, eu sou a Francimari e vou falar a respeito de rejeição do transplante. A rejeição ocorre quando o sistema imunológico do receptor não reconhece o novo órgão ou tecido e inicia a produção de anticorpos. A rejeição ainda está intimamente relacionada com o grau de compatibilidade entre o receptor e o doador. Este reconhecimento se faz através dos antígenos pertencentes ao sistema da histocompatibilidade principal, designadas no homem como antígenos leucocitários humanos, conhecido pela sigla HLA, presentes nas células do enxerto. Estudos em humanos e em animais de experimentação demonstram que as células T são as grandes responsáveis pelas reações de rejeição de transplantes. Rejeição hiperaguda, mediada por anticorpos, ocorre minutos a poucas horas após o transplante em pessoas previamente sensibilizadas. A rejeição hiperaguda acontece devido à rejeição de anticorpos IgA contra a classe 1 HLA no órgão transplantado. As lesões básicas na rejeição hiperaguda são a arterite e arteriolite agudas disseminadas, como trombose vascular e necrose isquêmica. Com a prática de provas de reação cruzada que detectam a presença de anticorpos do receptor contra os linfócitos do doador, a rejeição hiperaguda pode ser evitada. A rejeição aguda ocorre dentro de alguns dias em receptores não tratados com imunorreceptores ou então meses ou anos após a interrupção da imunoterapia. Nesse tipo de rejeição, pode haver participação tanto da imunidade celular, rejeição aguda no caso, como a humoral, que é a rejeição aguda humoral, predominando um ou outro mecanismo.
Já a rejeição crônica usualmente evolui-se de forma insidiosa e não é passível de reversão com a terapia instituída. Este tipo crônico pode surgir dentro de poucas semanas após o transplante e é mais bem observado nos transplantes renais.